Olá pessoal, boa tarde. Desculpa o atraso aí na nossa live, mas a gente teve um pequeno problema técnico aqui. Agora já foi tudo restaurado, tudo resolvido. É, vamos só esperar agora a Natália entrar na nossa live para a gente começar. Desculpa realmente o pequeno atraso que aconteceu, tá? Mas hoje a gente tem a nossa quarta live com os alunos de pós-graduação. Natália está entrando aqui. Deixa eu convidar a Natália aqui. Deixa eu convidar a Natália. Ai meu Deus, cadê a Natália aqui? Peraí, Natália. A gente começa a live. Bom, pessoal, então hoje é a nossa quarta live. A Natália está entrando. Oi, Natália, boa tarde. Desculpa o atraso, mas aconteceu um problema aqui na internet, que antes era um pouco mais simples. Hoje a gente teve um pequeno problema aqui, mas foi tudo resolvido. Tá, pessoal? Então hoje a gente tem a nossa quarta live com a Natália, que se prontificou a conversar um pouco com a gente sobre o trabalho dela de doutorado. A Natália, ela está terminando o doutorado dela, ela é orientada do professor Luiz Antônio, trabalha numa área da química aí que as pessoas fogem um pouco, que é um pouco da parte química teórica, né? Um pouco complicado quando a gente coloca o computador na frente, né? O químico às vezes titubeia um pouco, mas o trabalho dela é sobre interações não covalentes entre compostos de platina polinucleados inertes para substituição e biomoléculas, né? Um estudo por simulações em dinâmica molecular, um trabalho bastante interessante. Eu comecei a ler, Natália, o trabalho. Você toca num ponto, né, que é uma doença que é muito complicada nos dias atuais, né? Eu cheguei a ler um pouco sobre essa doença na sua tese, fui investigar um pouco mais para mostrar para a sociedade a relevância realmente do seu trabalho, como aquilo que a gente faz no nosso laboratório, apesar de ser um trabalho de química teórica, ele pode surtir algum efeito para a comunidade, né, de uma maneira muito significativa. Esse trabalho é muito interessante, a gente vai ter muita coisa para conversar sobre ele. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para você, só para a gente contextualizar um pouco do trabalho da Natália. Né? O trabalho dela, então, ela visa essas interações desses compostos para inibir um pouco a metástase do câncer. A gente sabe, né, o câncer ele é o principal problema de saúde pública no mundo hoje, sendo que a maior fonte de mortes prematuras, né, abaixo dos 70 anos no mundo. Então, a gente sabe que o principal câncer, não o melanoma, é o câncer de pele, mas aí vem acompanhado de outros cânceres, muitas vezes mais críticos, né, como o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata nos homens, colo, reto, pulmão, estômago, são os principais cânceres que a gente pode encontrar na pessoa, a pessoa pode ter. No próprio trabalho da Natália, ela fala isso, que segundo o Ministério da Saúde, né, o câncer também conhecido como tumor maligno, definido como sendo um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento desordenado das células. Né? Então, as células elas começam a se multiplicar de forma desordenada, se dividem rapidamente. Isso causa assim, um problema quando elas invadem os tecidos e órgãos. Então, o câncer pode causado principalmente por essas mutações, principalmente no código genético do DNA. E o grande problema, que aí vai o foco do trabalho da Natália, que ela vai conversar com a gente, é justamente inibir o problema da metástase no câncer. Porque a metástase é justamente a implantação, né, de um foco tumoral fora do foco primário. Então, a pessoa, inicialmente, ela começa com foco de mama, e se ela não cuidar rapidamente daquele foco de câncer, essas células elas podem se desprender, né, desse tumor e entrar ou na corrente sanguínea ou no sistema linfático dessa pessoa, chegando então a outros órgãos, e aí vai ocasionar novamente o câncer agora em outros órgãos do corpo. Então vocês vejam que, apesar de a gente estar trabalhando dentro de um laboratório de química, com a química teórica, a relevância do trabalho que a Natália vai conversar com a gente aqui, nos dias atuais, a gente vê que cada vez mais a gente tem pessoas que estão acometidas com câncer, ou parentes ou amigos,
sempre conhecemos alguém que tem esse problema. Então, o trabalho dela visa justamente esse estudo teórico, que é a dinâmica molecular, para avaliar um pouco essas interações e como minimizar esse problema de metástase. Então, ela foca justamente no DNA da célula. Então, para quem não lembra aí, lá no ensino médio, a gente estuda que o DNA é composto de 3 componentes, né, que é o grupo fosfato, o carboidrato e a base nitrogenada. Então, o trabalho da Natália foca no grupo fosfato. Então, eu vou convidar a Natália para participar da nossa live. Natália, muito obrigado mesmo. Você aceitou de pronto grado participar, falar um pouco do seu trabalho, como vai ser importante a gente conversar sobre o seu trabalho aqui, sobre a relevância do seu trabalho para a sociedade, é muito importante. Então, que você falasse um pouco o que levou você até aqui, né, da sua trajetória, do seu mestrado, da sua graduação primeiro, chegando ao mestrado, e por que a área de Química Teórica? Boa tarde, obrigado mais uma vez. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do PPG para participar dessa live. Eu acho muito importante usar esse meio como uma forma de divulgação dos nossos trabalhos, né? Muitas vezes a gente não sabe o que um colega do trabalho do laboratório do lado faz, e eu acho muito importante essa divulgação e essa iniciativa do PPG. Eu gostaria de agradecer primeiro esse convite. Eu sou uma aluna que está na Universidade de Juiz de Fora desde o começo. Eu fiz minha graduação na UFJF, o mestrado e o doutorado lá, e atualmente estou como professora substituta lá. Então, é uma caminhada dentro da UFJF de longos anos. Eu comecei a minha graduação em 2008, porque eu já tinha feito um técnico de metalurgia e a área de química me chamava muito a atenção, então eu busquei fazer um superior relacionado à química, porque era uma disciplina que eu gostava muito, no ensino médio, enfim. E depois que eu entrei para a graduação, eu comecei a descobrir mundos muito diferentes daquilo que a gente imagina antes de entrar numa universidade. E a química teórica foi uma desses ramos da química que eu não imaginava que existiam e que me cativou quando, em 2010, eu entrei para ser aluna de iniciação científica do mesmo professor, né, que hoje me orienta no doutorado, que é o Luiz Antônio. E ele me apresentou a química teórica e eu falo que foi amor à primeira vista, porque eu sempre fui muito desajeitada nos laboratórios experimentais, nas aulas de laboratório. Gosto muito, mas nunca foi um dom para mim participar das aulas de laboratório. Então, a química teórica foi aonde eu realmente me encontrei e vi que era aquilo que eu gostava e que era aquilo que eu queria seguir na minha carreira como pesquisadora. E a partir daí, a gente conhece o mundo da pesquisa e entrei, então, nessa direção de fazer a pós-graduação, entrar para o mestrado e fazer o doutorado. E esse tema relacionado ao câncer, como você falou, ele me acompanha desde a iniciação científica. Lá na iniciação científica, o meu primeiro trabalho foi com complexos de platina também, que também tinham atividade promissora no tratamento de câncer. E aí eu fui seguindo essa mesma linha de pesquisa. No mestrado, eu trabalhei com os mesmos compostos, só que abordando uma metodologia diferente. E quando eu entrei para o doutorado, eu queria buscar algo que fosse novo com relação a esses complexos, e aí entrou a simulação de dinâmica molecular, que era algo que eu não tinha nenhum domínio, não conhecia nada, não tinha ideia de como funcionava, e eu tive interesse em começar a estudar sobre essa nova metodologia dentro da química teórica, que me fez me apaixonar ainda mais pela química teórica, porque hoje eu gosto ainda muito mais da parte de simulação de dinâmica molecular do que eu já gostava das outras metodologias que eu já tinha estudado. Então, realmente eu me encontrei na química teórica e não me vejo fazendo outra coisa se não for pesquisa na química teórica. A química teórica, como eu falei, né, é uma área que as pessoas um pouco fogem pela dificuldade de entender. Às vezes, a grande dificuldade também dos químicos, de maneira geral, é porque o que eles fazem em termos de simulação dentro do laboratório de química teórica
não necessariamente vai acontecer, a gente espera que aquilo aconteça na bancada, mas a gente não pode esquecer que é um trabalho muito importante, porque isso faz com que você ganhe muito tempo num trabalho experimental se você faz essa simulação. Então, você já consegue acompanhar, né, o caminho, mais ou menos. É lógico que quando a gente vai para a bancada, as coisas nem sempre acontecem da forma que a gente simulou, mas um trabalho importante, né? Que o químico ele foge um pouco, ele deveria ter essa familiaridade maior com a química teórica, né, justamente pela importância dela no dia a dia da gente, dentro do laboratório. Eu sou um químico experimental e às vezes a gente vai para a bancada. Lógico, a gente não faz alguns experimentos experimentais porque a gente já sabe que aquilo não vai dar certo. Mas a teoria ela ajuda muito, a química teórica ajuda muito em alguns experimentos que a gente vem fazendo. Bom, Natália, vamos falar um pouco do seu trabalho, né? Eu confesso que eu fiquei bastante entusiasmado por ele, né? Porque como foco da nossa live é mostrar um pouco para a sociedade aquilo que a gente pode dar de retorno para ela, seu trabalho vem muito nesse sentido, né? Então, você estudou os complexos de platina. A gente já sabe há muitos anos que os complexos de platina eles são utilizados em quimioterápicos, né? Principalmente no tratamento na quimioterapia, né? E você foi um pouco além, né? Você tentou estudar um caminho para minimizar o processo de metástase. E aí você estudou justamente essa interação, que você chama de interação não covalente, com os grupos fosfato. O que seria uma interação não covalente para uma pessoa que não entende muito de química? Assim, o foco do trabalho é esse, só puxando um pouco também essa parte de inibir a metástase, mas quando a gente quando a gente fala sobre interação não covalente com o fosfato do DNA, o objetivo principal é causar distorções nessa estrutura do DNA, de forma que a célula possa sofrer apoptose. Então, ela vai ter a morte celular e evitar que essa célula se multiplique. Tá? A primeira parte do trabalho é essa ideia de causar distorções no DNA. E essas interações covalentes vão ser interações mais fracas quando comparadas com as ligações covalentes, que é o que a gente conhece já há muitos anos, como você falou, dos complexos de platina. Já tem alguns complexos que são totalmente elucidados, mas que fazem esse tipo de interação covalente, de ligação covalente. No meu caso, são interações covalentes, elas são ligações de hidrogênio ou interações eletrostáticas, principalmente devido à diferença de carga que existe entre o DNA e entre os compostos de platina que eu estudo, né? Eu tenho compostos de platina com carga positiva e que vão interagir com o DNA que tem uma carga negativa ao longo de toda a sua fita. Então, essas interações covalentes vão ser formadas principalmente por esse tipo de interação eletrostática, devido a essas cargas, e as ligações de hidrogênio dos átomos de hidrogênio do complexo com os oxigênios do grupo fosfato no DNA. E a outra parte do trabalho que é voltada para essa questão de inibir a metástase seria a interação com grupos sulfato de um outro tipo de moléculas que são a heparina, como é um exemplo, né, que são os sulfatos de heparano. E essas moléculas, elas estão envolvidas em vários processos dentro do nosso organismo, principalmente no processo de formação de novos vasos. E a gente sabe que o tumor, ele é um crescimento desordenado de células, e essas células tendem a invadir os vasos sanguíneos e chegar em outras partes do corpo. A partir do momento que a gente consegue inibir a formação desses novos vasos sanguíneos que podem ir sendo formados em volta do tumor, a gente consegue reduzir a taxa de velocidade com que essa formação acontece e a gente consegue retardar esse processo de metástase. E, ao mesmo tempo, esses complexos conseguem causar também a morte celular de células doentes, né, de células cancerígenas, e a gente pode reduzir também o tamanho do tumor. Além de reduzir o tamanho do tumor, a gente inibe que ele consiga se espalhar para outras partes do corpo. Então, eu vi que no seu trabalho, ele é inédito nessa área, né? É um tipo de estudo inédito, esse tipo de interação não covalente. Aí você falou da questão da ligação de hidrogênio. Isso é aquela ligação de hidrogênio, né, para uma pessoa menos leiga no assunto, aquela ligação de hidrogênio que a gente estuda lá no ensino médio ou não?
É uma ligação de hidrogênio normal, daquela que a Normal, gente né? usa no ensino médio mesmo, entre Legal, hidrogênio e um átomo mais eletronegativo, no caso do meu trabalho, o oxigênio. legal. Eu achei isso bem legal. Quando você propõe esse estudo, esse composto, ele já é conhecido na literatura, já foi sintetizado na literatura ou não? Já, todos os compostos que eu estudei, que são 6 ao todo no meu trabalho, eles já foram sintetizados na literatura. Alguns deles já têm estudos in vitro sobre a ação deles em células cancerígenas, né? Tem um que ele é a menina dos olhos desses complexos trinucleares, que é o triplatin NC. Então, ele já foi sintetizado, ele já tem testes in vitro com células cancerígenas, ele já tem testes de citotoxicidade, e ele apresenta ótimos resultados quando comparados com a cisplatina, que é um medicamento que já é usado para o tratamento do câncer, né? E o mais interessante desses complexos é, por eles não fazerem ligações covalentes, as ligações são não covalentes, espera-se que eles tenham menores efeitos colaterais, porque eles não vão sair interagindo com tudo que eles veem pelo meio do caminho no nosso corpo, né? Então, como eles são complexos grandes, carregados, eles não interagem com qualquer molécula e não tem essa perda de disponibilidade do fármaco no organismo, e isso pode acarretar uma diminuição dos efeitos colaterais, que é um grande problema quando a gente fala de tratamento do câncer, né? O câncer é uma doença extremamente agressiva e, às vezes, as pessoas se questionam se o tratamento não é mais agressivo do que a própria doença, porque a pessoa fica muito debilitada com o tratamento. E esses efeitos são todos, basicamente, da quimioterapia e da radioterapia. São os que mais causam efeitos colaterais nos pacientes de câncer. Então, um dos focos é sempre buscar novos compostos que tenham menores efeitos colaterais também, para poder trazer um pouco de conforto no tratamento dessas pessoas. Era justamente isso que eu ia questionar agora, porque a gente, exatamente o que você falou, né? As pessoas, quando elas vão enfrentar um tratamento de câncer, ela já vai realmente preocupada com os efeitos colaterais que ela vai sentir, porque a gente sabe que realmente eles são bastante agressivos, né? As medicações que são utilizadas para o câncer são muito agressivas, e elas não agridem só a célula infectada, né? Ela agride um conjunto de células boas também, por isso que a pessoa fica tão debilitada. De repente, esse aí era esse questionamento que eu ia fazer agora. Esse tipo de interação que você está buscando é justamente para focar mais a célula infectada e menos a célula boa, para dar esse, digamos assim, esse ar de um pouco mais de conforto para o paciente. Na realidade, a gente não consegue ainda, mesmo com esses complexos, ter uma seletividade só para o DNA da célula doente. Mas só o fato desses compostos não interagirem com outras moléculas, principalmente que tem enxofre na nossa corrente sanguínea e dentro das nossas células, isso já diminui a maior parte dos efeitos colaterais. Porque como você precisa de uma menor quantidade de medicamento, no caso, porque ele vai atuar diretamente no DNA, você tem menor perda de disponibilidade. Quanto menos você consome, né, do medicamento, seus efeitos colaterais podem ser menores. Então, essa especificidade em relação ao DNA, não necessariamente ao DNA da célula doente, já traz uma melhora na citotoxicidade do fármaco em si, fazendo com que ele cause menos efeitos colaterais, evitando, assim, toda essa fase ruim do tratamento. Entendi. Tentando evitar, ao menos, né? Minimizando, vamos pensar assim, né, os efeitos que esse tratamento realmente causa nas pessoas. Os compostos de platina, você optou por trabalhar com eles porque já se sabe que são compostos, como você falou, a cisplatina, é um medicamento já bastante antigo nesse tipo de tratamento, muito utilizado, porque se você sabe, já sabia de antemão que esses compostos tinham esse poder ou essa facilidade nesse tratamento das células cancerígenas, é isso? Sim, tem uma linha do tempo que a gente consegue formar a partir da cisplatina. Foram sempre buscando outros medicamentos, outros fármacos semelhantes a ela. E imaginou-se colocar mais de um núcleo de platina, né? Colocar 3 núcleos de platina, você ia conseguir facilitar essas interações. Só que a primeira ideia desses compostos polinucleares foi um composto que ainda fazia ligações covalentes.
e que é o BBR-3464. Esse composto chegou até fase 2 dos testes clínicos, e ele foi um grande avanço no que diz respeito a esses compostos polinucleares. Então, ele motivou a busca por esses compostos não covalentes, porque viram que ele fazia interações não covalentes e que elas podiam ser relevantes para o design de uma nova droga. Né? E daí surgiu esses os não covalentes, dentre esses não covalentes, eu selecionei esses 6 até os trinucleares. Mas hoje a gente já tem até tetranucleares que estão sendo estudados e que já tem testes in vitro também sendo realizados. Então, já tem uma ampla gama desses complexos que estão sendo estudados, não só pela química teórica, mas pela química experimental, né, com esses compostos não covalentes. Já tem bastante coisa. Na sua tese, eu vi que essas interações, pelo que você estudou, elas ocorrem em uma determinada barra de bases, não é isso? Não é em qualquer base do DNA. Ela tem uma certa especificidade por algumas regiões do DNA, né? Principalmente em regiões que a gente chama do sulco menor. Alguns compostos que eu estudei, eles têm preferência por ficar nessa região do sulco menor, que é onde tem o menor espaçamento entre as fitas dos fosfatos. E tem uma leve especificidade por alguns pares de base, dependendo da posição em que o complexo se encontra. Se ele estiver ao longo desse sulco, ele prefere ficar com um certo tipo de par de bases, que é guanina e citosina. Mas se ele ficar entre os sulcos, né, que é pegar 2 fitas de fosfato diferentes no mesmo DNA, ele já busca uma região onde tem pares de adenina e timina. Então, algumas certas especificidades, mas não impede dele interagir com as 4 bases. Esse composto, quando ele interage com essas bases, ele mata a célula cancerígena ou ele simplesmente bloqueia ela? Ele gera as deformações no DNA que vão fazer com que a célula não reconheça que ela consiga tirar esse pedaço e refazer o DNA. Quando ela não consegue fazer isso, ela causa apoptose, né? Que a gente chama o suicídio celular. A célula, ela causa a sua própria morte porque ela não consegue resolver aquele problema que ela encontrou ali no DNA. Então, a partir do momento que ele interage com o DNA e que as enzimas de reparação, as proteínas de reparação não conseguem reparar aquele dano, ele vai matar a célula. E com isso ele consegue reduzir o tumor, porque você acaba matando a célula e ela vai gerar essa melhora na doença e também pode influenciar no processo de metástase. Isso é importante a gente destacar, né? Qual é o processo que acontece para a morte da célula, né? Porque você modifica esse DNA e aí você já não tem mais o reconhecimento, né, desse novo DNA e aí você ocasiona justamente a morte celular e aí você consegue minimizar a quantidade de células cancerígenas. Porque o nosso organismo, ele é perfeito, ele é criado para ser tudo perfeito. Então, a partir do momento que você causa algum dano, ele logo vem com algo para tentar reparar aquele dano, jogar aquele dano fora, né, em palavras bem simples, jogar aquele dano fora e refazer tudo de novo da forma normal. Então, esses compostos que são utilizados no tratamento do câncer, não só os meus, mas como os que eu estudei, mas como todos os outros, inclusive os aprovados, eles buscam causar danos que o organismo não reconheça. E não reconheça sempre, desde o início do tratamento até o final. O que às vezes não acontece, porque em alguns momentos, como exemplo a cisplatina, chega um momento que o organismo aprende como corrigir o que ela causa. E aí ela passa a não ter mais efeito. Entendi. Aí uma dúvida que eu fiquei também, esse composto, esse estudo que você fez, você acredita que ele vai servir para qualquer tipo de célula cancerígena ou não? A princípio, sim, porque a gente estudou o DNA em si. Então, como eu não tenho nenhum impedimento de outra biomolécula, a princípio, relatada com relação a esses compostos, ele pode interagir com qualquer DNA, seja da célula sadia, seja da célula cancerígena.
né? Porque as bases do DNA vão ser as mesmas, a gente só tem as 4 bases. Então, ele vai interagir com qualquer DNA. Beleza. Bom, agora vamos entrar um pouquinho na química teórica, né? Você usou dinâmica molecular. Me explica um pouquinho o que vem a ser dinâmica molecular. A dinâmica molecular ela vai ser uma metodologia que vai permitir a gente avaliar o comportamento das moléculas ao longo de um determinado tempo de simulação. Então, eu coloco as moléculas num ambiente químico, né, de água, preferencialmente. O nosso corpo é composto, na sua maior parte, por água. Então, a gente bota um ambiente dissolvente, que é a água, e vejo como ela vai se comportar ao longo do tempo. Se ela vai permanecer interagindo com o DNA ou não, ou se ela vai se afastar. O ideal é que ele permaneça ali interagindo. E se ele permanece ali interagindo, ele vai causar um dano àquela célula. Então, a dinâmica molecular basicamente vai avaliar o comportamento dessas células em termos de formação dessas interações, em termos de energia, em termos de estrutura mesmo das moléculas, ângulos, diedros, tudo isso a gente consegue avaliar e como isso variou ao longo do tempo, se permanece interagindo ou não. No meu caso, todos permaneceram ainda bem interagindo com o DNA e trouxeram grandes resultados. Então, é como se você estivesse prevendo o que vai acontecer experimentalmente, né? Mas uma preocupação que eu tenho nesse sentido é porque uma coisa é a gente prever o que vai acontecer numa bancada, outra coisa é a gente prever o que acontece no organismo de uma pessoa quando ela recebe essa medicação. De alguma forma, vocês têm algum tipo de previsão quando vocês alimentam o programa, o sistema, com os dados para fazer esse tipo de avaliação ou não? Até daria para fazer, até dá para você simular, né, diversos ambientes químicos na dinâmica. O cálculo em si da simulação. Então, a gente tem que tentar minimizar, fazer de forma menor possível aquele sistema, que represente da melhor forma o todo e tentando simular o mais próximo possível da realidade. No nosso caso, eu coloquei só as moléculas de água, no qual as nossas células são compostas em sua principal parte é composto por água. Mas tem como a gente colocar íons, eu coloquei alguns íons para poder neutralizar as cargas, porque a gente não consegue trabalhar com sistemas carregados, então dá para cada vez melhorar um pouco mais esse ambiente para trazer o mais próximo possível da realidade. Porque realmente é uma preocupação, né? Mas é lógico assim, a ideia do trabalho é estudar essas interações. Você está dando um ponto super importante inicial para que outras pessoas peguem essa ideia sua e levem adiante com relação a esse estudo em termos de bancada, né? Então, eu acho que isso é importante, fica bem claro, né, que é um estudo teórico, mas que você tenta simular nesse estudo condições o mais próximo possível de uma condição que as pessoas encontrariam numa bancada de laboratório ou no meio orgânico, né, no organismo da pessoa, para tentar aproximar. É lógico que a gente sabe que alguns outros parâmetros podem vir a influenciar nesse processo, mas isso é uma coisa que, né, quando você for estudar na bancada é que você vai saber. Não é isso? A ideia de todo estudo teórico é avaliar um determinado sistema e corroborar aquilo com dados experimentais, né? No meu caso, eu já tinha alguns dados experimentais da interação desses complexos com o DNA, e a ideia era corroborar e conseguir descrever de forma teórica como essas estruturas estavam sendo formadas e quais são os parâmetros estruturais delas. Então, como a gente estava falando até no começo, a questão de todo mundo querer se afastar da química teórica, mas a química teórica ela é uma área da química que deveria andar junto com o experimental, porque não são áreas distintas, são áreas que conversam, que dialogam, né? O experimental e o teórico conseguem dialogar e um trabalho corroborar com o outro, né? É como se fosse uma via de mão dupla. A gente consegue juntar as duas áreas, né? Experimental e teórica, e fazer um trabalho completo.
Só para a gente ter uma ideia assim, de tempo de uma simulação dessa. Eu fiz, em média, 200 nanosegundos para cada sistema, e quanto maior o sistema, maior o tempo de simulação. Então, chegava a levar uma semana um cálculo para terminar uma simulação. Mais ou E para uma menos uns pessoa que não 5 a entende, 7 dias. para uma pessoa que não entende, que não é da área, você não consegue fazer esse tipo de simulação com um computador normal que a gente tem em casa. Não, não, isso de 5 a 7 dias com um supercomputador, com uma GPU de excelente qualidade. Num computador normal não dá para fazer, num notebook de casa não dá para fazer, e mesmo num computador melhor é semanas. Então, assim, um computador que eu uso lá no laboratório, por exemplo, que tem 64 gigas de memória, que é muito além daquilo que a gente usa no nosso computador pessoal, levaria mais de um mês para fazer. Nossa, muito tempo, Uma muito tempo. simulação. Então, a gente tem que A usar gente um não tem, computador com umas condições um pouco melhores para poder isso ser viável. a gente não tem muita ideia, né? A gente que trabalha com a parte experimental não tem ideia, né, dessa questão do tempo, da necessidade de um computador adequado para fazer essas análises, né? Essas simulações, como vocês dizem normalmente. A questão do câncer e dos complexos de platina, o grupo de pesquisa que você vem, que é cujo orientador é o professor Luiz Antônio, já vinha trabalhando com isso ou o seu trabalho deu esse start no grupo? Não, o grupo já vinha trabalhando isso, o próprio Luiz Antônio, orientador, já tinha trabalhos nessa área, né? Na tese de doutorado dele era com complexo de platina, que tem atividade contra câncer. E como eu falei, desde a minha iniciação científica eu já vinha trabalhando com isso. E o Luiz Antônio teve um outro aluno de pós-graduação, que foi o Lucas, que também trabalhou com complexos de platina no seu mestrado, se eu não estou enganada, também com foco no câncer. E além de mim, né, e dos alunos do Luiz Antônio, o professor Hélio, que também é orientador no nosso laboratório, também tem trabalhos nessa área. Beleza. Não, a ideia realmente é mostrar essa relevância do que a gente faz lá no laboratório. As pessoas acham que a gente faz uma coisa do outro mundo, mas ela não deixa de ser desse mundo, né? É para que a gente possa utilizar, que as pessoas realmente possam aplicar de alguma forma isso que a gente está desenvolvendo dentro do laboratório. Às vezes a gente está desenvolvendo um trabalho e a gente ouve, às vezes, até colegas nossos dizer assim, isso aí está fazendo, não serve para nada, não serve para nada naquele momento, mas aquilo ali, uma hora, aquilo vai ser importante, né? Aquilo ali, uma hora, alguém vai pegar aquilo ali e vai seguir aquilo ali. Né? Eu trabalho com a parte de química analítica, desenvolvo N métodos, às vezes desenvolvo mais um método para determinar um analito que você já encontra vários métodos na literatura, mas a gente está buscando desenvolver métodos mais seletivos, com baixo custo, com menos tempo de análise, onde a análise custe muito menos do que os métodos convencionais. Então, a gente tem que buscar para que isso mais para frente seja utilizado. Então, a ciência ela é importante, sim, e a gente tem que valorizar cada vez mais a ciência que a gente desenvolve nos nossos laboratórios, na nossa universidade, e mostrar isso para a comunidade. Né? Das expectativas que você tinha no início do trabalho, você acredita que você alcançou essas expectativas? Sim, eu acredito que eu alcancei as que eu tinha no início do trabalho e outras que foram se construindo ao longo de todo o meu doutorado, né? Assim, a gente, quando escreve um projeto de doutorado, a gente tenta pensar naquilo que a gente vai obter como resultado. E no meio do caminho foram surgindo novas ideias, até como eu falei dessa parte relacionada às moléculas com sulfato, né? A heparina, foram surgindo ao longo dos estudos e dos trabalhos que foram sendo colocados na literatura. Então, eu consegui atingir aquilo que eu esperava e mais um pouco. Isso é show. Não posso deixar de perguntar sobre como que a pandemia afetou o seu trabalho, afetou a sua tese de doutorado. Fala um pouco para a gente como é que foi lidar com essa pandemia, né, trabalhando, porque às vezes, né, por que vem essa questão? A gente faz sempre essa pergunta para os alunos
E aquilo que você falou, você é da área de química teórica, então as pessoas acham que você pode fazer isso em casa, pode trabalhar em casa muito facilmente. É química teórica, consegue fazer o trabalho em casa, não tem problema com a pandemia. Então fala um pouco para a gente como é que essa pandemia afetou você e afetou o seu trabalho. A pandemia afetou todo mundo, uns mais, outros menos, né? Mas com relação ao meu trabalho, por mais que as pessoas achem que é fácil, é só colocar um acesso remoto, nem sempre é fácil ter um acesso remoto, né? A gente sabe que o nosso departamento lá, o nosso prédio, sofre com quedas de energia rotineiras, e as quedas de energia são o principal fator que prejudica o trabalho de qualquer químico teórico. Quando você está lá, a energia cai. Quando ela volta, você vai lá e aperta o botão da máquina, ela liga. Mas quando você está em casa, você necessita de ou se deslocar até lá para fazer isso, ou depender de alguém ir até lá para fazer isso. Então, assim, foi um fato que às vezes pode ter prejudicado, mas não acho que prejudicou, assim, efetivamente, mas foi um ponto negativo que a gente teve que viver com relação à pandemia. Além das condições, né? No laboratório a gente tem uma certa condição, né? A mesa é confortável, a cadeira é confortável, o computador que tem lá é o computador com uma tela muito melhor do que a do meu notebook, por exemplo. E eu tive que me adaptar em casa, na mesa de jantar, com cadeira de jantar, então isso acaba prejudicando também até um pouco a nossa ergonomia, né? Porque eu fico horas sentada em frente ao computador. Então, alguns fatores que aconteceram durante a pandemia, né? Assim, trabalhando em casa com meu marido, por exemplo, dividindo a mesma mesa. Então, coisas que dentro do laboratório não aconteciam. Além do mais, quando a gente está num laboratório com os nossos colegas, com o nosso orientador, qualquer dúvida que você tem, você vira a sua cadeira para o lado e pergunta para o colega do lado, pede uma ajuda ali para o colega do lado, pede uma orientação para um professor. E em casa você tem que ir lá, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, esperar uma resposta, buscar uma solução sozinha, o que pode ser um ponto positivo, porque te traz um pouco mais de independência, porque até mandar o e-mail você já pensa em procurar a solução sozinho. Essa questão de trabalhar em casa, às vezes as pessoas falam, trabalhando em casa tá tranquilo, mas não é assim. Você imaginar toda a estrutura, porque você tem família, você tem vida, né? Quando você sai de casa e vai para o trabalho, você faz as coisas lá, mas quando você tem que trazer as coisas do seu trabalho para a sua casa nem sempre está preparada para aquilo. Então você tem que tentar organizar minimamente para poder desenvolver as coisas, né? E isso nem sempre é tão fácil assim. Natália, a gente vive, lógico, de resultados, né? Isso é importante em qualquer projeto de pesquisa, não só um projeto de dissertação, de tese, mas num projeto que a gente envia para uma agência de fomento, eles sempre cobram para a gente os resultados que a gente obteve com aquele projeto. Quando a gente fala em resultado dessas agências, a gente está falando em produção mesmo, né? Eu vi que você publicou o artigo. Fala um pouquinho dessa experiência aí do artigo que você publicou, quando foi que você publicou, foram os resultados da sua tese que você publicou. Fala um pouquinho dessa experiência para a gente. Com relação ao trabalho da tese, eu publiquei até agora um artigo, né? O segundo já está sobre revisão nossa, já para a última fase de nossa revisão. O artigo que foi publicado foi, acho que em meados de maio, junho do ano passado, né, de 2020, que ele foi aceito. Em meio à pandemia, eu estava finalizando a escrita do artigo para submeter. E foi gratificante porque foi numa revista muito boa, né, para a minha carreira profissional. Eu vejo como uma revista muito boa, de um impacto muito bom. Durante o tempo do doutorado, eu publiquei um trabalho que era relativo também ao mestrado, que é mais ou menos os mesmos complexos, só que por uma outra metodologia. Então, também foi outro trabalho que foi gratificante para publicação. Então, assim, publicar trabalho sempre é algo positivo, porque você vê o seu trabalho sendo exposto para todo mundo, não só para você naquele mundinho. E você vê que as pessoas leem, as pessoas comentam, as pessoas baixam o seu artigo. Então, isso é sempre muito bom. Além desses dois trabalhos, teve colaborações também que eu fui participando ao longo do meu doutorado.
a repercussão do trabalho é sempre importante, né? Porque nos dá um feedback daquilo que a gente desenvolveu no laboratório. E colaborações, quando a gente fala em um aluno de doutorado, isso é extremamente importante. Eu acho que quanto mais se colaborar, né, dentro do laboratório, tem que sair daquela caixinha e realmente interagir com outros membros do grupo de pesquisa, desenvolver outros trabalhos paralelos que não necessariamente estejam envolvido ou relacionado com a sua tese. Isso, com certeza, é muito importante. Bom, Natália, só para a gente finalizar, eu queria que você, com uma ideia dessas lives, é a gente trazer para a sociedade aquilo que a gente desenvolve no laboratório, no laboratório de pesquisa. E eu acho que a gente conseguiu discutir bem isso, né? Eu queria que você dissesse como é que a sociedade agora, pessoa que não entende de química, né, pode utilizar o seu resultado, o resultado do seu projeto para ela. Onde é que ela vai ver esse resultado do projeto? É difícil, né? Uma pergunta dessa. Assim, a gente sempre acha que o nosso trabalho é perfeito e super aplicável, né? E eu acho bacana que a gente tem que pensar assim mesmo. O meu trabalho ele vai corroborar, como você mesmo falou, para outras pessoas darem continuidade nesse estudo. São complexos que estão se mostrando cada vez mais promissores para o tratamento do câncer. Então, o meu trabalho contribui para definir exatamente como essas interações são formadas, qual a estabilidade dessas interações e contribuir para os trabalhos experimentais, perdão, de forma que esses complexos possam evoluir a testes em vivo, testes clínicos e possam ser realmente promissores para o tratamento do câncer, que é uma doença que assola uma grande parte da população. É isso aí, a gente tem que mostrar que o que a gente faz não é em vão, que de alguma forma, mais para frente, alguém vai pegar esse seu estudo e tentar reproduzir isso para o bem-estar da sociedade, mostrar para a sociedade que aquilo que a gente faz no laboratório, uma hora pode voltar para ela. E a gente só faz isso com investimento em pesquisa, em ciência, dedicação, é aquilo que você realmente mostrou no seu projeto. Bom, Natália, a gente está terminando a live. Eu queria que você, se você quiser falar mais alguma coisa, quiser agradecer, se você quiser falar, o tempo agora é um pouco seu, né? Pode convidar as pessoas para assistir a sua tese, sua defesa semana que vem. Fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez ao PPG, primeiro pela oportunidade de eu ter feito uma pós-graduação numa universidade de qualidade, num programa de qualidade, ter tido investimento para que eu pudesse conseguir fazer isso, que é a bolsa, né? Que se eu não tivesse a bolsa, eu não conseguiria fazer uma pós-graduação. Então, eu só tenho a agradecer ao meu orientador, que me aceitou como aluna dele, ao PPG, que me permitiu fazer uma pós-graduação, e pelo convite também da live, que eu acho que foi uma experiência nova, uma forma de dar uma preparada para a defesa, uma amenizada nas emoções que estão chegando. A minha defesa é dia 26, na próxima, sem nessa sexta, na outra, às 2 horas da tarde. Quem quiser assistir está convidado. Tem o link da defesa, posso disponibilizar para quem quiser participar. E tem planos para o futuro? Planos de continuar na carreira acadêmica, assim. Como eu falei, atualmente eu estou como professora substituta no departamento, mas eu tenho a ideia de fazer um pós-doc, de fazer os concursos para professor e continuar na área de pesquisa. A área de pesquisa e desenvolvimento de projetos na área de química teórica, como eu falei, é uma área que eu me apaixonei e é onde eu quero continuar. Eu não me vejo fazendo outra coisa se não for como uma professora pesquisadora. Então, são esses os planos. É isso aí, Natália. Obrigado, foi muito bom conversar com você. Tá? Antes de encerrar a live, só queria te avisar a todos que estão nos assistindo que na partir da semana que vem a gente vai mudar o perfil da live. Na semana que vem, a gente decidiu trabalhar com 2 perfis diferentes. A gente vai trabalhar com um perfil Divulga Química UFJF para fazer as lives dos alunos de pós-graduação, porque a gente entende que esse perfil vai atrair, a gente já tem esse perfil criado, tem um número de seguidores grande, a gente entende que esse perfil ele vai chegar
à sociedade muito mais rapidamente do que o perfil PPG Química, né? Porque a gente já entende que o perfil PPG Química é um perfil já seleciona um pouco quem vai recorrer a esse perfil. Então, o Divulga Química, a partir da semana que vem, a gente já tem a live do Igor, já vai ser no Divulga Química UFJF. As lives, como esse ano a gente já vem falando que a gente está nos 20 anos do programa de pós-graduação em Química, nós vamos ter já, em comemoração a esses 20 anos de criação do programa, lives com alguns ex-egressos do nosso programa. Então, a primeira live vai ser com a professora Mara, que é uma professora do nosso departamento, no dia 3 de março, às 17 horas. Essa live vai ser no perfil do PPG Química. A professora Mara foi a primeira mestranda do nosso programa, então, é uma homenagem a ela, uma homenagem, né, ao trabalho dela dentro do programa de pós-graduação. Hoje a gente tem a professora Mara como professora no nosso departamento. E no dia 10, a gente tem a live no perfil PPG Química da primeira doutoranda do programa, que é a professora Silvia. A professora Silvia foi aluna do professor Mauro, hoje ela é professora da Universidade Federal de Alagoas. Então, ela também vai estar conversando com a gente aqui no perfil, na live do PPG Química. Isso vai estar divulgado, lógico, os cartazes vão estar dizendo em que perfil a live vai ser realizada, mas as lives com os alunos, a gente entende que um perfil Divulga Química ele é mais interessante para atingir o público que a gente deseja, e o perfil, as lives com os professores, pesquisadores, a gente vai estar fazendo no perfil PPG Química UFJF, tá? É uma live mais direcionada para a comunidade da pós-graduação. Nós também, né, para os alunos que estão nos assistindo, a Natália que está nos assistindo aí, Natália, a gente também está começando a publicar no perfil do PPG Química fotos das defesas. Então, a gente fez um teste com a defesa do Davi, que correu na semana passada. Então, os alunos que quiserem publicar, depois da defesa, uma foto da defesa, basta colocar para tirar a foto no sistema a página inicial, onde tem o título da tese com o nome do orientador, vai ter a câmera ligada, porque a defesa tem que ser com a câmera ligada de todo mundo, dá um print e manda para a gente a foto que, quem desejar, a gente vai estar publicando essa foto no perfil PPG Química. A gente também vai estar divulgando fotos de quem quiser divulgar, foto dos artigos publicados. Então, Natália, se você quiser enviar uma foto com o seu artigo publicado, né, a gente também vai estar fazendo essa divulgação. A gente vai publicar agora, nos próximos dias, já uma foto que é do Davi, ele se viu um pouco de cobaia para a gente. Ele tirou a foto, a ideia da foto é que o aluno tire com o artigo, segurando, para que a gente tenha uma visualização tanto do aluno quanto da publicação. E aí vai estar na legenda da foto toda a forma de acesso a essa publicação para quem tiver interesse. Então, são ferramentas que a gente vai estar utilizando para auxiliar nesse processo de divulgação do que a gente está fazendo na pós-graduação. Tá? Então, só para a gente finalizar, agradeço mais uma vez a Natália pela boa vontade. Todas as vezes que eu entrei em contato com ela, ela prontamente respondeu, né, aceitou de antemão. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que mostrar aquilo que a gente faz, é importante para vocês, é importante para o programa, é importante para a sociedade, dar esse retorno. Queria agradecer aos professores que estão trabalhando imensamente comigo, que abraçaram esse projeto, né, a Celi, a Bárbara, assim, eu agradeço realmente. Se não fosse elas, eu não sei se a gente conseguiria continuar, porque a gente tem a ideia, depois a gente vai dar conta do trabalho que a ideia vai dar, e elas estão dando muita força dentro desse projeto, porque a gente entende que isso é importante. Eu agradeço também aos alunos de pós-graduação que estão assistindo a gente na live, porque isso que a gente está fazendo é para vocês, é por vocês. Então, quanto mais vocês colaborarem, enviando material para a gente divulgar, mais a gente vai atingir o público que a gente deseja. Tá? Então, agradeço mais uma vez a todos, a Natália, bom final de tarde para todo mundo, bom resto de carnaval, né? Hoje, quarta-feira de cinzas. A live da Natália seria amanhã, mas a gente antecipou, prontamente ela aceitou de bom grado. Amanhã eu tenho uma reunião na CAPES, então eu estava um pouco enrolado
para fazer a live e eu não gostaria de deixar de fazer a live, porque eu acho que é importante. Obrigado a todos, obrigado, Natália. Um abraço. Obrigada a vocês, um abraço. Um abraço. Tchau, gente.